Olá, meus alunos, vamos a mais uma aula. Hoje nós vamos fazer a correção da atividade potência elétrica e rendimento que vocês fizeram há uns dias atrás. Nós vamos na página 104, eu vou responder só algumas questões de cálculo, nem são todas. A primeira questão tem o quê? Um aparelho de 1000 watts é alimentado por uma tensão elétrica de 100 volts. Calcule o valor da corrente elétrica que atravessa o aparelho e sua resistência elétrica. Nós temos a potência, que é 1000 watts, a tensão, ou DDP, que é 100 volts. Queremos achar a intensidade da corrente. Pela fórmula potência é tensão vezes intensidade de corrente, nós podemos achar a intensidade de corrente. Substituindo aí o P por 1000, igual a U por 100 e troca de membro, 100 igual a 1000, logo 1000 o I vai ser igual a 1000 dividido por 100, que dá 10 amperes. Depois pede para você achar a resistência, que é o R. Na fórmula U igual a R vezes I. O U é 100, você quer achar o R, e o I é 10. 10R igual a 100, trocando de membro, logo R é 100 dividido por 10, que vai dar 10 ohms. Na segunda questão você tem: nas instalações residenciais de chuveiros elétricos, costuma-se usar fusíveis ou interruptores de proteção, que são os disjuntores, que desligam automaticamente quando a corrente excede, para não acontecer problemas sérios, né? Um certo valor pré-escolhido. Qual o valor do disjuntor limite de corrente que você escolherá para instalar um chuveiro de 3.500 watts e 220 volts? Você tem uma potência de 3.500 watts, você tem a diferença de potencial, que é 220 volts, e você vai achar a intensidade de corrente, para poder saber qual é a corrente que você vai usar. Na fórmula P igual a UI, P é 3.500, U 220I, troca de membro, 220I igual a 3.500, 3.500 dividido por 220 dá 15,9. Você ia utilizar aproximadamente uma de 16. Como é uma questão de múltipla escolha e você não tem essa opção, então você vai escolher 30 amperes, que é a menor do que a que você tem e maior do que 15,9. Questão número 40. Uma luminária incandescente deve permanecer 40 minutos acesa, seguidamente. Encontre o valor da energia elétrica consumida em kWh e joules, sabendo que sua potência é de 120 watts. Nós temos um tempo de 40 minutos. Primeiro nós vamos achar em joules ou joules. 40 vezes 60, que dá 2.400 segundos, porque se for em joules tem que ser em segundos. A potência é 120 watts. Potência é trabalho ou energia sobre tempo, que é a mesma coisa, tá? Qual é a diferença? É trabalho quando você está trabalhando com tempo em segundos e potência em watts. E eu passo a chamar energia quando você está trabalhando em quilowatts e hora. Então, fazendo aqui, ó, 120 igual a T sobre 2.400, faz meio pelos extremos. 120 vezes 2.400 dá 288 mil joules, ou aproximado 3 vezes 10 a quinta joules. Aqui pede em quilowatts hora. Então, nós vamos ter que transformar a potência de watts para quilowatts, dividindo por 1000. Um quilowatts tem 1000 watts. Então, quando é de menor para o maior, divide. O tempo de 40 minutos, nós vamos transformar em hora, dividindo por 60. Como não dá divisão exata, então eu só simplifiquei, né? E coloquei 4/6. Aqui eu fiz meios pelos extremos. Multipliquei o 12 pelo 4, o 0,12 por 4, que dá 0,48. Dividi por 6, você achou 0,08, como é quilowatts em hora, então quilowatts hora. Questão de número 41. Em uma escola de natação, um dos chuveiros elétricos ligados a uma rede de 220 volts consome 1.800 watts de potência. Encontre a intensidade da corrente elétrica que passa pelo chuveiro. Você tem a tensão, que é o U 220, e a potência 1.800. Você quer achar a intensidade da corrente. Potência é o I. Substituir, ó, 1.800 igual a 220I.
Passei o 220 para o primeiro membro, troquei aqui, ó. Então, dividi 1.800 por 220, que deu 8,18 aproximado, ou 8,2 amperes. E você quer achar a resistência do chuveiro. Aqui eu usei o 8,2 para achar como a intensidade de corrente. Então, U igual a RI, 220 igual a R vezes 8,2. Troquei de membro, 8,2R igual a 220, e dividi 220 por 8,2, que achei 26,8 ohms, ou aproximado 27 ohms de resistência. 43, a questão. Em uma residência, o ferro elétrico possui uma resistência interna de 11 ohms e permanece ligado 3 horas por dia e 2 vezes por semana. Sendo a voltagem de 110, encontre a corrente elétrica que atravessa esse ferro. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, tirei os dados, ó, resistência 11 ohms, diferença de potencial 110 volts, e usei a fórmula U igual a R vezes I para achar a intensidade de corrente. Substituí, ó, 110 igual a 11, que é o R vezes I, troquei de membro, 11I igual a 110, 110 por 11 dá 10 amperes. Aí o consumo de energia em kWh do ferro em um mês. Potência, que eu devo, não tenho ainda, né, vou encontrar, energia sobre tempo. Então, primeira coisa que eu fiz foi achar a potência. P igual a I. O U é 110, né, lá da questão, ó. O 110 e o I que eu achei 10. Deu 1.100 watts. Dividi por 1.000, porque eu quero em kWh, 1,1 kW. O tempo, qual é o tempo que nós temos? Diz que ele é ligado 3 horas por dia, 2 vezes por semana. Supondo que o mês tenha 4 semanas, então o que eu fiz? 3 vezes 2, que deu 6, vezes 4, 24 horas. Isso aqui é o tempo que ele fica no mês, né? Então, eu usei aqui, ó, potência 1,1 igual a E sobre o tempo, que são 24. Fiz mês pelos extremos, logo a energia 1,21 vezes 24, que deu 26,4 kWh. Não precisa colocar essa barra, pode ser só o H. Um resistor único de resistência elétrica igual a 6 ohms é atravessado por uma corrente elétrica de 3 amperes de intensidade durante 3 segundos. Encontre o valor da energia térmica dissipada pelo resistor durante 3 segundos. A resistência 6 ohms, o tempo 3 segundos e a intensidade 3 amperes. Para achar a corrente, essa energia aqui, primeiro eu tenho que ter potência. Você poderia usar as fórmulas até chegar nessa potência, mas você tem uma fórmula que diz que potência é I ao quadrado vezes R. Então, só substituindo o I que você tem aqui, ó, 3 amperes ao quadrado, vezes o R que é 6, tá aqui, ó. O I, 3 ao quadrado dá 9, 9 vezes 6, 54 watts. E substituindo aqui, ó, potência, trabalho sobre tempo. O tempo são 3 segundos, tá? Potência, 54 watts. Fazendo meios pelos extremos, o T, que é energia ou trabalho, é 162 joules. Questão número 44. Uma luminária incandescente deve permanecer acesa durante 180 minutos. Encontre o valor da energia elétrica consumida em kWh e joules, sabendo que a potência é 125 watts. Tempo, primeiro eu vou achar em kWh. Então, 180 dividido por 60, que uma hora tem 60 minutos, encontrei 3 horas. Como aqui diz que é o valor desse tempo aí, então nós vamos usar esses mesmos 3 horas aí. Transformei a potência de watts em kilowatts, que achei 0,125 kW dividindo por 1.000. Potência, energia sobre tempo, que é a fórmula. Substituí, ó, potência 0,125 igual a E sobre 3. Fiz meios pelos extremos e achei o E 0,375 kWh. Eu quero em joules também. Em joules eu vou transformar não de minuto em hora, mas de minuto em segundos. A potência já estava transformada. Então, eu só transformei o minuto em segundos. Um minuto tem 60 segundos. Então, multipliquei 180 vezes 60 e achei 10.800 segundos. Fiz potência, energia sobre tempo. Então, fiz 125 igual ao T, trabalho, que pode ser o T, sobre 10.800. Fiz meios pelos extremos e encontrei
1.350.000, ou 1,35 vezes 10 elevado à sexta potência, contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas e colocando a vírgula depois do 1. Questão de número 45. Uma residência com 3 moradores recebeu, no mês de janeiro, a conta de energia elétrica no valor de R$ 197 para o consumo de 293 kWh. Sabendo-se que cada um dos moradores toma um banho por dia durante 6 minutos, encontra o custo no final de 30 dias de energia consumida pelo chuveiro de 5 kWh. Primeiro eu devo achar a energia consumida pelo chuveiro. Cada pessoa, cada morador toma um banho por dia de 6 minutos. São 30 dias. 6 vezes 3, que dão 18 vezes 30, dá 540 minutos. Dividido por 60, vão ter o quê? 9 horas. O chuveiro tem 5 kW. Então, eu fiz mês pelos extremos, 5 vezes 9, 45 kWh. Lá na conta diz que ele pagou por 293 kW, R$ 197. Então, eu coloquei aqui, 293 kWh custaram R$ 197. Se eu tenho 45 kWh, quantos reais vão custar? Faço aqui mês pelos extremos, né? Multipliquei 45 vezes 197 e dividi por 293. Achei aqui o quê? R$ 30,25, né? Que é o valor que ele vai gastar no mês por esse chuveiro com esses banhos que eles vão tomar. Questão de número 46. Um aparelho elétrico está ligado adequadamente conforme as recomendações do fabricante, com as indicações de 600 watts e 127 volts. Encontre a intensidade da corrente elétrica que passa por esse aparelho. Eu tenho P e tenho U. Então, para achar a intensidade de corrente, eu posso usar P igual a I. No P, 600, no U, 127I. Dividi, né? Troquei de membro aqui. Depois dividi 600 por 127, achei aproximado 4,72 amperes. A energia elétrica consumida por hora. Como eu falo em energia elétrica por hora, eu devo transformar a potência de watts para quilowatts. Então, 600 dividido por 1.000 dá 0,6 kW. Potência, energia sobre tempo. Então, eu fiz o quê? O tempo que ele disse por hora. Então, quer dizer, em uma hora. Então, 0,6 igual a E sobre 1, que dá o quê? 0,6 kWh. Depois pediu a energia elétrica consumida em joules, caso a potência fosse 800. A potência que era 600 agora passou para 800 e o tempo permaneceu uma hora. Só que quando eu vou achar a energia em joules, eu devo colocar o tempo em segundos. Então, multipliquei 1 vezes 3.600, que deu 3.600 segundos. Potência é trabalho, energia sobre tempo, então substituí 800 igual a T sobre 3.600. Fiz mês pelos extremos e achei 2.880.000 joules. Pode ser a resposta 2,88 vezes 10 à sexta joules, ou ainda 2,9 vezes 10 à sexta aproximado de joules. Questão de número 47. Um salão de cabeleireiro possui um aquecedor com resistência ôhmica de 22 ohms, ligado a uma rede elétrica de 220 volts. Determine o consumo mensal em kWh e joules desse aquecedor, sabendo que ele é utilizado 2 horas por dia. A resistência é 22 ohms e a tensão 220 volts. Você poderia trabalhar encontrando fórmula até chegar na potência, mas nós temos uma fórmula que diz que P é igual a U ao quadrado sobre R. Com essa fórmula, nós também podemos encontrar a potência que nós queremos aqui. Então, o que eu fiz aqui? Potência 220 ao quadrado dividido por 22. 220 vezes 220 dá 48.400 dividido por 22, 2.200 watts. Como eu quero em hora, em quilowatts-hora, então eu devo transformar a potência que eu encontrei, 2.200 watts, em quilowatts. Então, dividi por 1.000, achei 2,2 quilowatts. O tempo são 2 horas, e como é no mês, então um mês é considerado em física 30 dias, e são usadas 2 horas por dia, então 2 vezes 30, 60 horas no mês. E eu achei a potência, a energia sobre tempo.
2,2 igual a E sobre 60, fiz meios pelos extremos, 2,2 vezes 60, encontrei 132 kWh. Mas também pediu em joules, então para trabalhar em joules eu acho a potência sem transformar, é em watts mesmo, 2.200 watts, o tempo que eram horas eu vou transformar em segundos, então multiplico 60 vezes 3.600, porque uma hora tem 60 minutos, cada minuto 60 segundos. Então, 60 vezes 60, 3.600, 3.600 vezes 60, 216 mil segundos. Usei a fórmula potência, trabalho sobre tempo. Lembre, trabalho aqui é só porque é em joules, então você pode chamar trabalho, mas é energia também. Só que 2.200 igual a T sobre 216 mil, fiz meios pelos extremos, e multipliquei 2.200 por 216 mil, encontrei 475 milhões 200 mil joules. Escrevi esse número em notação científica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, 4,752 vezes 10 à oitava joules. A outra questão, a 48, nós temos aqui, um pequeno reservatório possui 787,6 gramas de água, inicialmente a 18 graus Celsius, que deve ser aquecida por um resistor de resistência 22 ohms e diferença de potencial 110 volts. Sabendo-se que todo o calor produzido será utilizado exclusivamente no aquecimento da água, encontre o valor da temperatura da água após 60 segundos do aquecimento, dado uma caloria 4,19 joules. O que nós temos? Nós temos a massa, que é 787,6 gramas, o calor específico, já que é água, que é 1 caloria por grama grau Celsius, que vocês lembraram do ano passado, deu a resistência de 22 ohms e o tempo 60 segundos. O que nós vamos achar aqui primeiro? Primeiro nós vamos achar, nós precisamos da potência. Então, como não temos a intensidade de corrente, vamos usar essa fórmula aqui, ó, U igual a R vezes I. Você também poderia usar as outras que nós usamos atrás. U é 110 igual a 22I, 22I igual a 110, logo o I vai ser igual a 110 dividido por 22, que dá 5 amperes. Substituir aqui, ó, P igual ao I, P igual a 110 vezes 5, que dá 550 watts. Aí eu fui achar a energia, potência, trabalho sobre tempo. A potência é 550, a energia T sobre 60, que é o tempo que ele deu aí, né? 60 segundos. 60 vezes 550 deu 33 mil joules. Vocês trabalharam lá no ano passado a questão de quantidade de calor. Só que a quantidade de calor é dada em calorias. Então, o que eu fiz? Transformei os 33 mil joules em calorias. A questão diz que uma caloria corresponde a 4,19 joules. Se eu tenho 33 mil joules, vou corresponder a X. Então, eu fiz meios pelos extremos, ó, e dividi o 33 mil por 4,19 e encontrei 7.932,69 calorias. Aí fui para a fórmula que vocês conhecem, já que eu quero achar a temperatura. Então, Q igual a M vezes C vezes ΔT, que é T menos TI. No lugar do Q, eu coloquei o 7.932,69. O M você tem na questão, ó, 786,6. O calor específico da água, que é 1, que multiplica T menos 18. Deixando aqui do jeito que está, eu vou multipliquei 786,87,6 vezes 1 vezes T, que achei o quê? 787,6 T. Fiz o jogo do sinal, mais por menos dá menos, e multipliquei 787,6 vezes 1 vezes 18, e encontrei 14.176,8. Passei o 787,6 T para o primeiro membro com o sinal trocado. Deixei o 14.176,8 com o sinal que ele já tinha, que era negativo, e passei o 7.932,69 com o sinal trocado. Como esses dois são negativos, eu somei e achei o quê? Menos 22.109,49. Deixei permanecer isso aqui do jeito que estava. Então, quem é o T? É o menos 22.109,49 dividido por menos 787,6, que você vai encontrar
28,7 ou 0,7 graus Celsius. Ou até só 28,1 se você quiser botar graus Celsius. Questão de número 49. Um chuveiro elétrico ligado a uma rede de 220 volts consome 1.200 watts de potência. Qual a intensidade de corrente utilizada no chuveiro? Eu tenho a potência, a DDP e quero achar o I. Então, P igual ao I. No lugar do P, 1.200, no lugar do 220I, dividi 1.200 por 220 e achei o quê? 5,45 amperes. Depois pergunta qual a resistência do chuveiro. E você vai usar a fórmula U igual a R vezes I. Você já tem o U 220 e o I 5,45. Então, substituir, 220 igual a R vezes 5,45. 5,45R igual a 220. Dividir 220 por 5,45. Encontrei 40,36 ohms. Na questão 51. Ao comprar uma secadora de roupa, um consumidor resolveu calcular o custo mensal que teria caso ela funcionasse 4 horas por dia. Ela já sabia que o custo de 1 kWh de energia é R$ 0,25 ou 25 centavos, queira você chamar. E, depois de identificar que a potência da secadora é 3,1 kW, pôde fazer o seu cálculo. Qual valor ela obteve? Então, potência 3,1 kW, o tempo que é 4 horas por dia, e ela vai usar durante 30 dias, né? Tá aqui, 4 horas por dia, e é um mês, então um mês 30 dias, deu 120 horas. Potência, energia sobre tempo, no lugar da potência 3,1, sobre 120, fez mês pelos extremos e achou, multiplicando aí 3,1 por 120, 372 kWh. E o que você vai fazer para saber qual o custo? Você pode só multiplicar o quilowatts-hora por 0,25, né? 372 por 0,25, ou fazer isso aqui, 1 kW 0,25, 372x, que dá no mesmo, né? X é 372 vezes 0,25, que dá R$ 93.